Pergunta valendo R$1 milhão. Por que o ex-presidente Inácio Lula da Silva está podendo concorrer à eleição do ano de 2022 aqui no Brasil? Letra A. Ele é inocente. Ele não fez nada de errado. Letra B. Ele cumpriu toda a sua pena. E letra C. Um erro de CEP. Ele não deveria ser julgado em Curitiba, mas sim no Distrito Federal. Tempo. A alternativa correta é a letra C. Acredita? Depois de um tempo Lula preso, descobriram que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas sim no Distrito Federal. E a gente pode ver essa informação no site do G1. Essa informação foi fornecida no site do G1 no dia 8 de 3 de 2021. Manchete. Fachin anula condenação de Lula relacionadas a Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Lendo mais o noticiário, não somente o índice, o título, a gente tem que o ministro, o Edson Fachin, não analisou o mérito das condenações. Isso quer dizer que ele não inocentou Lula das acusações. Somente entendeu que o juízo competente para julgar o ex-presidente não era a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ou seja, erro de CEP. Depois de um tempo, o Lula estando preso, perceberam que ele foi condenado no lugar errado. Ele não devia ter sido julgado em Curitiba, mas sim em Brasília. Mas essa informação pode ser vista em outro lugar? Também pode. Pegando a Folha. Na Folha tem a seguinte informação. O ministro declarou a incompetência territorial de Curitiba para as ações que deveriam tramitar no Distrito Federal. Com a decisão que foi mantida pelo plenário do STF, Lula teve seus direitos políticos restituídos e deixou de ser inelegível. Então, acredita? O que mais que acontece? Por coincidência, depois, logo em seguida que o Fachin analisou isso e viu que o Lula foi condenado no lugar errado, o Lula fez 75 anos. E que isso acarreta? Acarreta que pessoas acima com 75 anos ou mais, quando tem algum processo, ele pode ser simplesmente arquivado. Porque a pessoa já é idosa e não convence a pessoa a ficar presa. Acredita? Aqui é o Brasil. E quem foi o Edson Fachin? Quem é o Edson Fachin? O Edson Fachin é um ministro do STF, lembrando, o STF, Supremo Tribunal Federal, que é composta por 11 pessoas. E quem coloca essas pessoas lá? O presidente do Brasil, que está no seu mandato. Quem colocou o Edson Fachin lá em 2015 foi a Dilma. De alguns senadores que não gostaram muito da ideia, porque falavam que o Edson Fachin tinha um cunho político com o PT. Eu acho que analisando hoje a situação real, a gente pode ver que isso é verídico. E o que mais a gente pode falar do Edson Fachin? Durante a pandemia, o Edson Fachin proibiu que a polícia fizesse operações na favela. Isso mesmo. Durante a pandemia, os policiais não podiam subir na favela. Ok? Meio estranho? Sim. Por que eu falei isso, do Edson Fachin? Porque dá para perceber que o Edson Fachin tem umas decisões bem meio estranhas, ao meu ponto de vista como cidadão. Bem, agora a gente já sabe o fato pelo qual o Lula está concorrendo. Não é porque ele é inocente, não é porque cumpriu todo o tempo, mas sim por erro de CEP. Ele não devia ter sido julgado lá em Curitiba. E acredite, agora ele tem mais de 75 anos. Então o processo não pode mais correr, ok? Então vai ser arquivado. Então Lula está aí, concorrendo. Esse é o nosso Brasil. Mas caso você fala, mas eu odeio o Bolsonaro, não vou votar nesse cara, porque eu não gosto dele. Eu quero te fazer uma pergunta. Você não gosta do Bolsonaro pelo fato de assistir muita Rede Globo? Porque se você vê muita Rede Globo, isso tem um viés no seu pensamento. Esse ódio ao Bolsonaro pode ter sido implantado pela Rede Globo. Mas por qual motivo? Não sei se você sabe, mas existe a Secretaria de Comunicação, no qual manda dinheiro público para fazer propagandas, ok, na televisão. No ano de 2018, foi gastado, ok, pela SECOM, a Secretaria de Comunicação, 101 milhões de reais para propaganda. Quando o Bolsonaro assumiu, no ano de 2019,
Esse valor de 101 milhões caiu para 64 milhões, ou seja, houve uma redução de 36%. E todas as emissoras perderam dinheiro com a entrada do Bolsonaro. Porém, a Globo perdeu mais dinheiro. No ano de 2018, a Globo tinha recebido 30,8 milhões de dinheiro através da Secom. E com a entrada do Bolsonaro, houve uma redução de 60%. Passou a receber apenas 12,2 milhões, colocando a Rede Globo em terceiro lugar das redes de televisão que recebe dinheiro do governo federal. Quem ficou em primeiro lugar a receber dinheiro foi a Record. A Record, ela passou a receber em 2019 22,3 milhões. Em segundo ficou o SBT, recebendo 20,6 milhões. Repare aí, agora nós temos no governo Bolsonaro, em 2019, Record em primeiro lugar, SBT em segundo e Rede Globo em terceiro. Porém, todas perderam com a entrada do Bolsonaro. A Record teve uma queda de 22%, o SBT uma queda de 23% e a Globo uma queda de 60%. E esse é o motivo pelo qual a Globo tanto fala mal do Bolsonaro. E como que eu posso afirmar que a Globo fala mal do Bolsonaro? Porque graças às redes sociais, à internet, nós temos a liberdade de ver agora as informações com nossos próprios olhos e não ver a conclusão dada pela Rede Globo. Quando nós vemos o que o Jair Bolsonaro falou na íntegra pela internet, quando a gente vai ver esse fato pela Rede Globo, a gente consegue ver uma clara manipulação das informações, uma manipulação tão descarada que a Rede Globo perdeu muito a sua credibilidade, principalmente no Jornal Nacional, onde a gente vê o ódio escancarado na cara do William Bonner e da Renata Vasconcelos. Então, se você está vendo informações pela Rede Globo, então é muito óbvio que você tem um rancor escancarado, gritante, pelo Jair Bolsonaro, pois o que a Rede Globo soube fazer desde quando o Jair Bolsonaro entrou na presidência foi atacá-lo, falar mal, distorcer aquilo que ele falou. Vamos agora fazer um comparativo entre o governo de Jair Bolsonaro de agosto de 2021 a agosto de 2022 e o último ano do governo do PT, 2015. Vamos lá. Então, população abaixo da linha da pobreza. Em 2015, 17,4. Em 2022, 10,8. Nós temos que o número de homicídios no governo do PT, 58 mil. Mais de 58 mil. E no governo do Jair Bolsonaro, mais de 47 mil. O número de homicídios diminuiu. Nós temos também que o desemprego em 2015 era de 9,6 e em 2022, 8,9. O desemprego também diminuiu. Em relação aos pobres, o Lula fala que pensa muito nos pobres. Pensa tanto que deixou a população do Nordeste morrendo de sede, sem terminar a obra do Rio São Francisco. E, essa é a minha opinião, eu acho que está claro também para a maioria do Brasil, que ele simplesmente não terminou a obra de transposição do Rio São Francisco, pois ele fala que vai terminar a obra, investe dinheiro e esse dinheiro é desviado. Nossa, preciso terminar a obra. Investe dinheiro e esse dinheiro é desviado. Assim, a obra nunca é finalizada, assim como outras pares de obras nunca foram finalizadas no Brasil. E o governo Jair Bolsonaro finalizou, pois é justo que o dinheiro público investido não se perca, ok? Logo, Jair Bolsonaro fez o que era necessário, o mínimo necessário, pelo menos. Muito diferente do governo do PT, que não fazia nem o que era necessário. E o Lula fica falando que pobre vai comer picanha no final de semana. Não consegue levar nem água, vai levar carne? Pelo amor de Deus, Lula, né? Quem acredita nisso? E outra coisa que você tem que saber em relação a Lula. Lula, desde 1990, junto com Fidel Castro, tem um sonho de implementar na América Latina o socialismo. Isso se encontra a rodo na internet falando. E esse é o motivo pelo qual o Lula quer regulamentar a internet, o meio de comunicação. Ok? Esse é o sonho do Lula, apagar todo o seu podre que a gente pode achar de maneira livre ainda na internet. Então, voltando, o Lula quer implementar na América Latina o socialismo. E para isso, ele sim criou o Foro de São Paulo, já denunciado pelo Olavo de Carvalho, que está comprovado, que a gente pode ver, e a gente pode até ver no seu site, onde a gente tem a América Latina desenhada e onde os países estão com um governo de esquerda colocou um cheque, como se fosse isso aí, era o que a gente queria. Então o Lula não esconde que quer implementar
um socialismo na América Latina, colocando no governo pessoas de esquerda, ok? Então repare, Lula ainda falou que ele está mais maduro, não porque ele ficou velho, acima de 75 anos e não pode mais ser condenado pelos seus crimes, mas ele falou que está maduro referente a Maduro da Venezuela, ok? Onde ele estragou o país e a gente tem milhares de pessoas vivendo na extrema pobreza, na miséria. E o caminho que também está encaminhando a Argentina, onde as pessoas que estão lá no governo da Argentina são amiguinhos de Lula, ok? Eles também estão acabando com o país. A inflação está altíssima. E lembrando que o sonho do Lula é colocar na América Latina todos os governos sejam socialistas. E o que está acontecendo na Nicarágua com Daniel Ortega em relação aos cristãos? Daniel Ortega está matando os cristãos, perseguindo, mandando embora freiras como se fossem traficantes. Estão matando padres e sacerdotes, certo? No governo onde o Lula apoia. E essa realidade de perseguição religiosa não está muito longe do Brasil. Houve no Brasil, não sei se foi em janeiro ou em fevereiro, um cara negro foi morto. E para protestar, um vereador do PT invadiu uma igreja em fevereiro. Isso mesmo, ele invadiu uma igreja para protestar contra o racismo. Igual a igreja que ele entrou, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi construída no século XVIII por escravos. E onde que esse vereador invadiu, colocando como argumento que os católicos são coniventes com o racismo. Essa frase dele não tem nem cabimento, porque existe sacerdotes negros, existe fiéis negros. Então esse argumento de colocar nos católicos uma conveniência com o racismo é muito errado e muito perigoso. Com esse pensamento, ele sentiu uma liberdade de invadir uma igreja e protestar lá dentro, com esse argumento. E além de gritar palavras como racistas e fascistas. Reparem, veja vídeos do Daniel Ortega, o que ele fala. Okay? Ele usa esse argumento de fascistas, como argumento para matar. Então repare, o PT ficou mais de 10 anos no poder. E o que ele fez? Lógico que ele deu dinheiro e ajudou os pobres, mas foi muito pouco. E no governo Bolsonaro, quando ele quis aumentar essa verba para as pessoas carentes, todo mundo que era do PT, lá da Câmara, estava votando contra. Não queria que o governo Bolsonaro aumentasse a verba para as pessoas carentes. Então repare, o PT nunca pensa no pobre. Pensa que o pobre pode ser manipulado para gerar voto, única e exclusivamente. O Lula já deixou claro que pobre é usado em época de eleição e depois jogado fora. Então, você que é pobre e pensa que o PT, que o Lula pensa em você, isso não é verdade. Ele quer apenas o seu voto. Repare que o Lula nem está no poder e já está querendo censurar. Isso é uma realidade. Ele fala aos quatro ventos que a mídia social, que a televisão tem que ser regulamentada. Ok? Lula quer falar o que é verdade e o que é mentira. Muito cuidado com pessoas que falam isso. O que talvez você não esteja enxergando, o que essa eleição pode causar, é pelo fato de que tem muitos ministros no STF que estão fazendo coisas erradas. Ok? Não estou julgando o STF, mas sim o CPF, as pessoas que lá estão fazendo coisas injustas. A gente pode ver a injustiça com o Alan dos Santos, que está refugiado nos Estados Unidos como se fosse um criminoso. Ok? Alan dos Santos não é um criminoso. E ele de fato não é, que o Alexandre de Moraes até pediu a sua extradição, mas o governo americano negou, porque não há nada contra ele. Uma injustiça causada também à dona de casa mineira Bárbara, do canal Te Atualizei. O que ela faz? Ela simplesmente pega notícias que a imprensa lê e tira suas conclusões e apresenta. E essas conclusões são tão impactantes, são tão verdadeiras e inegáveis, que as pessoas começaram a seguir ela. E isso incomodou. Então repare, se uma dona de casa, ao ler um noticiário, pode incomodar tanto, alguma coisa está errada. Então, para finalizar, só colocando um resumo. Por que o Lula está concorrendo à presidência de 2022? Porque houve um erro de CEP. Ok? E esse erro de CEP foi descoberto depois por Edson Fachin, um ministro do STF que foi colocado lá pela Dilma. E nesses próximos 4 anos, vão entrar mais 2 ministros do STF, ok?
Se o Lula conseguir colocar mais 2 ministros do STF lá, a gente está perdido. Ele vai emparelhar o STF com o Poder Executivo. Aí, tchau liberdade. ¿Por qué Lula no tiene que ganar? Porque Lula es amigo de la vergüenza que tenemos en la Venezuela. E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Y estamos ficando comiendo cachorro, comiendo gato. Después no va a chorar que vote por Lula. Y Lula se va a ganar. Lula va a ficar como la Nicaragua, como la Argentina, como la Venezuela. Bolívia. Agora la Colômbia. Colômbia e Brasil. Colômbia e Brasil. Possam se unir. Possam se unir. Junto a outros países da América do Sul. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. Varia quantos 30, 40, 50 anos para implantar. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Eu acho que a nossa amizade já tem 40 anos. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical.